Bom dia a todos. Nós estamos aqui em Recife, né? Vamos fazer um giro aqui para alguns locais dessa cidade. E estamos aqui com o Gustavo, né? O Gustavo já esteve no Caravelas Podcast, ele falou do nosso futuro santo, Dom Helder Câmara, né, que muita gente espera que seja canonizado no futuro. Eu, obviamente, não estou entre eles, não tenho essa esperança. E nós estamos aqui numa igreja aqui, bela, histórica, Igreja das Fronteiras, não é isso? Isso. Que remete ao grande Henrique Dias, herói da Guerra da Luz Divina. Bom, vou passar a palavra aqui ao Gustavo, e que ele entende bem aqui da região, aqui da história dessa igreja. Tá bom, obrigado, Marcelo, pelo convite mais uma vez, né? Esses lugares que a gente vai tentar passar hoje, né, são lugares que, de certa maneira, marcaram a vida de Dom Helder, mas eu vou tentar também trazer aqui não só a história do lugar como recifense, mas fazer também algumas observações com relação à relação de Dom Helder com esses lugares, e vamos tentar colocar um pouco de acidez nesse debate, né? Então aqui a gente tem a Igreja das Fronteiras, né? A igreja, na verdade, de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras da estância de Henrique Dias. Portanto, essa região, ela era uma estância de Henrique Dias, e o limiar, o limite dessa estância, a fronteira, portanto, dessa estância, ficava aqui. Então foi construída essa capela do século XVII, né, um estilo bastante sóbrio, como a gente vai ver, né, depois quando tiver a oportunidade de entrar, um estilo bastante sóbrio, pequena, não é nada muito grande, porque justamente é uma capela, nunca foi uma matriz. Aqui foi um bairro residencial, né, ainda é um bairro residencial, mas no passado já foi mais. Então era a capela que atendeu durante muitos séculos essa região aqui desse entorno. Dom Helder escolheu viver aqui desde o momento em que assumiu como arcebispo de Olinda e Recife em 64. Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 30% de desconto, frete grátis e curso bônus até o dia 5 de junho. Viveu aqui de 64 até a sua morte em 99. Então, os bispos que antecederam ele viviam no Palácio dos Manguinhos, né, a residência episcopal oficial, digamos assim, mas essa foi a Casa Santa Marta de Dom Helder, né? Em vez de morar no Palácio Episcopal, ele resolveu morar no anexo. Viver aqui. Daí tem muitas coisas, você vê que tem ali a estátua dele, né, de Dom Helder, sempre com os seus gestos largos e tal, então imortalizaram aí nessa estátua. E atrás a gente vai ver que justamente tem hoje é um memorial, né, dedicado à história, à documentação e tudo mais de Dom Helder, né? Mas no passado foi o casebre ali onde ele morou durante todo esse período. Pronto, aqui a gente está no interior da Igreja das Fronteiras, né? Vai ver que o estilo dela é extremamente simples, né? Realmente você não tem afrescos, vitrais, você não tem grande obra de pintura artística e tudo mais, você não vai ter isso. Vai ter basicamente um altar muito bonito em madeira, né? Uma imagem clássica ali de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora das Graças e São José ali, né? Esses, me parece, não são altares originais. Os laterais, pelo menos, não. Central também, acho que não, tá? São já reformulações à imagem do que foi no passado, né? Mas muito sóbrio, bem bonito, né? Mas ainda assim, em algumas partes a gente vai ver, precisa de mais cuidado, de mais reformas. Tem um confessionário ali que é impossível confessar-se nele, né? Porque foi colocado ali num cubículo que não dá para entrar o penitente. Mas o coro também me parece não utilizado, tá? Mas tá aí o coro. E era aqui que Dom Helder celebrava a sua missa rotineiramente de manhã, né? Celebrava a sua missa de manhã, e tem esse estilo realmente de capela de engenho, né? Uma coisa muito simples, apenas para atender realmente a fé
de quem estava no entorno dessa região. Aquela escrivaninha dele? Isso. Era como se fosse o escritório dele, né? Onde ele escrevia, né? Tudo mais. Temos a cozinha, né? Esse aqui era o banheiro. Ele dormia bem aqui? Isso aqui era o quartinho dele. Essa parte aqui é atrás do altar da igreja. Ele dormia ali. Ali seria João 23, ele era devoto, vocês gostavam muito dele? Sim. Eram próximos, Uhum. bastante próximos. Aqui tem também o cardeal Suenens, que foi também um grande amigo, muito próximo em mentalidade, em tudo, muito próximo do Helder, né? As vigílias, portanto, né, elas alternavam aqui entre o local em que ele parava para escrever suas meditações, poemas e etc., e o lugar que ele dormia, né? Então, dormia, acordava, escrevia alguma coisa, voltava a dormir e acordava para celebrar a missa, não é isso? Então... Onde passamos tem um armário com os documentos que mostram para a canonização dele, para a beatificação dele. Posso mostrar para vocês quando a gente voltar. Sim. Tudo que ele escreveu. Aqui, ó, uma marca que a gente vai ver nas obras dele também, que é essa coisa de muita leitura, assim. Um leitor voraz, de devorar às vezes 2 livros numa noite. Ah, era assim? Sim, muito voraz. Em todos os idiomas, né, assim, porque dominava bastante essa parte de idiomas. Então, certamente isso aqui... E temas diversos, né? Ele não se prendia... Temas diversos. Tema, Sim. Tinha de tudo. Mas é isto. Ele gostava de uma rede, por isso que tem ele. Ele era Bom cearense, né? um bom cearense não larga nunca a sua rede, né? Então... E foi aqui nessa sala onde ele faleceu também. Ah, ele faleceu Sim. aqui? Aqui nessa foto, né, tem uma cama ali que colocaram, né? Uhum. Quando ele estava bem doentinho, que aqui é um espaço bem arejado, né? Então ele ficou aqui descansando. E acabou, né, descansando mesmo dia 27 de abril. Páginas Muita coisa, né? acondicionadas nessas caixas e enviadas para Roma. Tá aqui, ó, o então bispo auxiliar de Olinda e Recife. O que consiste todo esse documento? Escritos dele? Que depoimentos? O que é? Tem a parte dos escritos dele, né? Vou falar, tu me complementa, tá? Mas tem a parte dos escritos dele, que é aquilo que foi compilado também pela Companhia Editora de Pernambuco, né? Que é os escritos pré-conciliares, conciliares. Mas tem muita carta, né? Também, ó, muita carta escrita e trocada naquela época, à mão. E tem também coisas que foram escritas sobre ele, né? Então, esse material é de autoria própria e de autoria de terceiros a respeito dele, né? Programas de rádio, hemeroteca, correspondências, meditações. Ele fez um programa de rádio na Rádio Olinda durante bastante tempo. E esses programas, a gente tem o áudio, né? A Rádio Olinda tem as gravações do áudio, então foram transcritas uma a uma dessas, um olhar sobre a cidade, era o nome, né, do programa. Então foram transcritas e encaminhadas junto com as cartas circulares, que é essa parte pré-conciliar, interconciliar e pós-conciliar, discursos vários, homilias, etc., correspondências, outras, meditações e livros. Então são muitas coisas. Realmente é uma obra bem vasta. Aqui tem alguns livros, né? Algumas obras relacionadas aí a Dom Helder, e eu acho interessante chamar a atenção para isso aqui, ó. Jornada Teológica Dom Helder Câmara, né? Isso foi um evento que aconteceu em Recife durante muito tempo. Hoje em dia, na verdade, ainda acontece, é abrigada na Universidade Católica, mas já foi aqui na Faculdade de Filosofia do Recife, né? Na FAFIRE, já foi em outros lugares também, no Teatro do Parque, tudo mais, mas onde eram trazidas pessoas sempre próximas da mentalidade de Dom Helder para fazer as suas exposições teológicas, as suas discussões teológicas, né? E aqui também tem esse grupo católico, né, chamado Igreja Nova, que foi um grupo de, aqui eu não preciso dizer nada, né? Uma teologia que liberta, resistência e esperança. Após a morte de Dom Helder, após a emeritude, não sei nem se existe essa palavra, né? Depois que ele ficou emérito,
O arcebispo que o sucedeu foi Dom José Cardoso Sobrinho, que tinha uma linha diferente da dele, e esse grupo aqui era muito próximo de Dom Helder, e, vamos dizer assim, constituiu realmente uma força política de resistência a Dom Helder, a Dom José Cardoso Sobrinho, né? E aí se organizaram a ponto de montar eventos, a ponto de construir obras, de publicar na época um pequeno blog com um jornalzinho. Então, assim, eles realmente atuaram ali com a bênção de Dom Helder, na proximidade de Dom Helder, meio que oferecendo uma resistência à visão que o novo arcebispo estava implementando na arquidiocese, né? Bom, mas como é que ficou a questão? Porque Dom José se tornou bispo enquanto Dom Helder ainda era vivo. Essa foi uma das grandes, quem conhece Dom José mais de perto, que essa foi uma das grandes dores ou dificuldades do episcopado de Dom José aqui, porque o fato de Dom Helder continuar morando na arquidiocese e não morando feito Bento XVI, morava afastado, lá. Porque normalmente o bispo emérito Então, tende a se procura afastar, manter uma distância, justamente para dar liberdade para o novo bispo atuar. Então, essa liberdade ela não houve tanto, entendeu? Certo. Mesmo que Dom Helder, claro, nunca se posicionasse de maneira clara contra as ordens, as diretrizes do seu sucessor, mas este grupo fazia essas vezes. Entendi. Este grupo, Igreja Nova, e quantos fazia anos houve a convivência entre Dom José e Dom Helder? De 85 a 99, 14 anos. Foi bastante, né? 14 anos de Dom José enfrentando esse tipo de resistência interna, infelizmente abençoada ou suportada ali por Dom Helder, que não se posicionava claramente de maneira contrária ao arcebispo, mas que permitia, instruía, estimulava este grupo a oferecer essa resistência. E o Dom José, quando se tornou emérito, foi morar em Goiânia, né? Sim, porque ele é carmelita. Eu conheci ele. Foi? Conheci ele pessoalmente, estive lá com ele. Muito atencioso. Vou contar um pouco dessa experiência. Goiânia é uma cidade, quantos quilômetros daqui? 40, 50? Eu não sei, já fica 1 hora daqui, mais ou menos 1h10 deve ser. Deve ser por aí. E ele mora então em Goiânia, ele se afastou daqui de Olinda e Recife. Ele mora lá, não lembro exatamente, tinha um anexo numa igreja, aliás, uma igreja muito bonita. Goiânia tem um o Convento dos Carmelitas, né? Convento dos Carmelitas, e um centro histórico muito bonito. E aí foi o Antônio lá, aqui de Recife, que conseguiu um encontro com ele, né? Então ele nos recebeu amavelmente lá numa sala, foi muito educado, muito atencioso, né? Falou das lutas dele. Naquela época ele tinha acabado de fazer 1 ano que ele tinha sofrido com os ataques, que ele tinha defendido uma menina com negócio de aborto. Eu não lembro mais os detalhes. Sim. Talvez depois o Gustavo possa explicar melhor. Então ele voltou nesse caso, explicou como é que foi, falou o sofrimento dele na luta contra o aborto. Então eu tenho uma muito boa memória lá de Dom José, lá de Goiânia. Quiser explicar esse caso do aborto? O caso do aborto foi o caso de uma menina que foi violentada por um familiar e acabou engravidando, e foi oferecido pela igreja, né, por Dom José pessoalmente, e a pessoa também dos vigários gerais de então, foi oferecido apoio religioso a essa menina. Ela era da cidade de Alagoinha, aqui, e Dom José, como metropolita, forneceu todo o apoio. Disse: olha, é lamentável que ela tenha sofrido essa violência, etc., mas vamos em frente, dar o suporte clínico, psicológico, enfim. A igreja ofereceu todo o amparo. Entretanto, aqui há um determinado hospital que tem é professor de obstetrícia, né, e tal, e que ele ofereceu a possibilidade do aborto. E isso foi imediatamente abraçado por alguns organismos pró-aborto, por alguns profissionais, por alguns jornalistas, e houve toda uma questão midiática em torno disso, e quis se colocar a polêmica, sobretudo quando Dom José, recordando a doutrina da igreja, disse: olha, se o aborto leva à excomunhão lati sententia. Então, está excomungado automaticamente quem quer que estimule, participe, favoreça, pratique o aborto. Então não é isso que a igreja quer. E aí, levantou a palavra excomunhão publicamente em pleno século XXI,
Então foi aquele, nossa, que ia ser bispo medieval, falando de excomunhão e etc. Deus vai dizer, eu só estou repetindo a doutrina da igreja. E isso gerou atritos de tal maneira e levou à demanda jurídica, a arquidiocese se envolveu juridicamente com isso, tentou um mandado de segurança para impedir o médico de praticar o aborto, houve audiência pública sobre isso, foi uma confusão. No final, infelizmente, o aborto foi praticado. Dom José, aos olhos deste mundo, perdeu a batalha. Mas aos olhos de Deus ele venceu. Mas aos olhos de Deus ele venceu. Bom, uma coisa que eu queria comentar, não quis comentar lá dentro, a moça foi muito educada conosco, etc. Mas é um aspecto, aquela ponta de acidez que eu disse ao Marcelo que eu acho que convém a gente colocar. Essa visão simples da vida de Dom Helder, de fato, um homem que fez uma opção frugal, uma opção muito, muito simples de viver. Entretanto, essa opção pessoal dele acabou reverberando de maneira muito negativa na arquidiocese por uma arquitetura, uma liturgia às vezes depauperada, às vezes empobrecida. Então você vai ver que muitas das obras de restauração em Recife, restauração de igrejas, aconteceram nos anos que sucederam a passagem de Dom Helder por aqui. Então muitas obras de restauração aconteceram durante o governo de Dom José Cardoso Sobrinho, durante depois o episcopado de Dom Fernando Saburido, ainda hoje tem algumas em condução durante esse episcopado atual de Dom Paulo Jackson. Então os bispos que sucederam a ele tiveram que empreender batalhas terríveis de obter recursos, de conseguir junto ao poder público, junto a entidades privadas, obter a recuperação de igrejas históricas, porque Dom Helder não ligou para os templos. Então acho que há uma confusão aqui da visão do conceito de pobreza e simplicidade. Né? A pobreza não é exatamente essa coisa de você ser desleixado, relaxado. Uma coisa não se confunde com a outra. Não, E parece também, pegando um pouco mais pesado contra o Dom Helder, que esse negócio de pobreza era um marketing dele, né? Sim. Então ele estendia isso para tudo, para o ritual, para as igrejas, para a cruz que carregava. Em vez dele guardar somente para si, como fizeram grandes santos, né? Por exemplo, Dom Bosco dormia numa cama mais simples que a dos alunos dele. Sim. Mas, no entanto, ele valorizava a missa e tal, outras coisas. Pio IX, idem. Isso. Valorizava muito o ritual lá em Roma, mas a cama dele era simples. Em vez de ter uma simplicidade guardada somente para ele mesmo, às vezes escondido do público, só Deus conhecendo, o Dom Helder exteriorizava essa pobreza como uma forma de marketing e até como benefício próprio. Isso daí é uma coisa meio inconveniente. Então, a pobreza como uma noção puramente estética e não como uma virtude infusa, como um dom dado por Deus, de que eu posso até ter, mas eu não estou apegado a ela, etc. Então você tem aqui igrejas que ficaram fechadas durante muito tempo. Eu vim conhecer a Igreja da Conceição dos Militares já adulto, porque é uma igreja histórica aqui, né, ligada à expulsão dos holandeses, igreja magnífica. Ficou fechada durante muito tempo, porque realmente não tinha condições, não tinha segurança, o templo, etc. Então, e veja, Dom Helder atraía recursos, tinha poder de atrair recursos. Ele atraiu recursos, por exemplo, para fundar o seminário que quis, para fundar o Instituto Teológico que quis, para fazer o que ele quisesse. Havia recursos do exterior que ele poderia ter trazido para recuperar esses templos, mas não era valorizada essa arte que fosse considerada refinada e tal, em que pese o amor dele a arte, ou que ele fala que adorava a arte, a expressão artística, etc. Não é isso que a gente vê no cuidado das igrejas. A gente vê um desleixo. Tem uma última observação sobre isso. Em 1980, na igreja do Rosário dos Homens Pretos e Pardos, havia uma cerimônia chamada das Congadas. Lendárias Congadas. As lendárias Congadas. Em 1980, esses dias, faleceu uma representante do candomblé que havia sido coroada em 1980, portanto, durante a gestão do Dom Helder, nessa igreja. É preciso entender que Dom Helder fez duas coisas com relação a essas igrejas históricas. Primeiro, essas cerimônias da Congada deixaram de ser uma simples expressão cultural de africanos que haviam se cristianizado e passaram a ser homenagens a figuras importantes do candomblé. Nossa, mudou totalmente. Então não é o objetivo, tá entendendo? Então isso foi uma realidade. A segunda realidade é que Dom Helder se reuniu com tudo quanto foi grupo
grupos políticos, grupos sociais, tudo. Mas as irmandades que cuidavam de muitas dessas igrejas, elas foram deixadas de lado, porque eram irmandades que tinham objetivos piedosos e etc., certo. que não eram os Entendi. objetivos de transformação que Dom Helder gostava. O Dom Helder visava uma transformação social, uma militância política, Enquanto que as e essas irmandades irmandades não estavam preocupadas com com isso. isso, entendeu? Não Então, era o foco delas. trazendo a gente aqui a essa igreja histórica, podia ter levado a muitas outras, mas eu não podia deixar de comentar essas duas coisas a respeito da condução Muito de bom. Dom Helder nessas igrejas. Ótimo. Nós estamos aqui no Shopping Boa Vista, né? Por que nós estamos filmando num shopping? Daqui a pouco o Gustavo vai explicar por quê. Mas antes ele vai comentar aqui sobre o caminho de Dom Helder. Esse centro de peregrinação. Hoje a gente tem aqui, essa placa também estava lá na Igreja das Fronteiras, um pouco mais à direita da igreja, né? Ela traz alguns locais importantes aí que permearam a vida de Dom Helder como arcebispo de Olinda e Recife, né? A gente não vai visitar hoje todos esses lugares, mas há uma primeira região, que é a região ali do entorno da Igreja das Fronteiras, né? Que é a igreja em si, a casa onde ele morava, o memorial, né? A casa de Frei Francisco, que é a casa de obras sociais, né? Lembrando que Frei Francisco era um dos nomes que Dom Helder utilizava como pseudônimo nas suas cartas, né? Comenta um pouco sobre isso. Às vezes usava Padre José, às vezes usava Frei Francisco, e esses nomes que ele escolhia têm razões pessoais. Por exemplo, José, há indícios de que parece que era o nome que a mãe dele queria dar a ele, e aí ele às vezes assinava como Padre José. Frei Francisco, por conta de toda essa ligação que ele imagina ter com São Francisco e etc. Mas o motivo, provavelmente o mais acertado, é de que esses pseudônimos eram usados por conta da ditadura, né? Na época do governo militar, ele temia talvez que alguns de seus escritos fossem pegos e, portanto, assinava aqui e acolá com pseudônimos. Mas nem sempre, às vezes o próprio escrito não tinha um teor exatamente que pudesse ser censurado, mas poemas, às vezes ele assinava como Padre José e tal. Então aí vai ter o Palácio dos Manguinhos, que foi o palácio justamente onde ele se recusou, vamos dizer assim, a morar, né? E foi morar lá nos fundos da Igreja das Fronteiras. Mas esse palácio é sede administrativa da Cúria até hoje, né? Vai ter esse lugar aqui onde a gente está, que eu vou explicar daqui a pouco. Tem o Regional Nordeste 2, que a gente passou lá na rua Dom Bosco, né? Funciona até hoje como Regional Nordeste 2. No passado já foi o seminário do Regional Nordeste 2, o Serene, né? A Universidade Católica, a Praça Padre Henrique, foi o padre que estava saindo da Universidade Católica e foi assassinado num conjunto de vamos dizer, atentados a pessoas próximas de Dom Helder. E a Igreja de São Salvador do Mundo, que é a Catedral da Sé, em Olinda. Tá? Bom, agora explica por que nós estamos no Shopping Boa Vista. Então, isso aqui é uma contradição interessante. Lá em cima, se você observar, não sei se vai dar para capturar o vídeo, está escrito Juvenato Dom Vital. Então, o Juvenato Dom Vital acolhia jovens que estavam aí em processo de discernimento vocacional, preparava eles tinham aqui, estudavam aqui, para depois seguir realmente para o seminário. Esse lugar foi fundado por Dom Miguel de Lima Verde, Dom Miguel de Lima Arco Verde, que foi arcebispo de Olinda e Recife e fundou isso aqui em 1927. Uma coisa que eu acho que é importante notar é que Dom Miguel honrou a memória do seu antecessor mais ilustre, que era Dom Vital. Então, quando ele ergueu um lugar para pensar na formação dos padres, na formação dos seminaristas, etc., ele chamou de Dom Juvenato Dom Vital. Esse lugar funcionou até meados da década de 70 e depois foi abandonado em prol de uma perspectiva diferente de formação seminarística, que era a ideia dos seminaristas inseridos nas paróquias e essa coisa toda, que depois Roma condenou e mandou voltar à realidade de seminário maior, né? Então, aqui eu faço questão de trazer nesse local para a gente ver uma contradição, né? Depois, posteriormente, esse lugar acabou sendo vendido e constitui hoje parte desse complexo do shopping, chamado Shopping Boa Vista. Então, um lugar que antes estava dedicado à formação dos padres, etc., foi num primeiro momento abandonado e depois, quando já não fazia mais sentido
porque já se tinha mudado a formação de seminários para o seminário dos seminaristas para o seminário de Olinda, ele acabou sendo vendido e se transformando no shopping. Então isso é uma coisa triste da gente ver a memória de Dom Vital honrada por Dom Miguel, mas de certa maneira menosprezada por Dom Helder, e a formação dos seminaristas deixar de ter um local específico para isso, preparado para isso, etc., no coração de um bairro que era na época altamente residencial, para ser uma formação distópica e muito estranha. Depois o Vaticano, né, e a Congregação para a Educação Católica resolveram que aquela não era a formação ideal, não para padres, talvez para ativistas sociais e etc., líderes de comunidade, de bairro, mas não para padres. Esse lugar também está associado a uma sequência de episódios de ataques na época do regime militar que culminaram na morte do padre Dom Henrique, então, do padre Antônio Henrique. Ele foi metralhado. Esse lugar foi metralhado. Ninguém sabe exatamente a autoria, mas a maior suspeita, né, pela apuração da Comissão da Verdade, é que tenha sido o comando de caça aos comunistas que havia na época. Metralharam isso aqui, fizeram um atentado também no aeroporto, atacaram um estudante próximo a Dom Helder e, por final, mataram o padre Henrique quando ele saía da Universidade Católica, sequestraram ele e acabaram assassinando ele. Então tem essa memória também histórica, que esse lugar já foi objeto de um fuzilamento. Estamos aqui na sede Olinda, uma igreja aqui muito bonita. Ela já passou por muitas reformas aí ao longo da história, né? Uhum. Mas continua atrativa, apesar das reformas que, vamos dizer assim, não foram lá muito bem feitas. Bom, agora o Gustavo vai comentar aqui sobre aqui a igreja e a quem está atrás aqui de nós. Aqui é a terceira igreja mais antiga do Brasil, né? Segundo os relatos, é a terceira igreja mais antiga do Brasil. Então é bastante antiga, mas no período dos holandeses aqui ela foi justamente destruída, incendiada, então acabou sendo reconstruída, e aí você vai ter uma mescla de estilos, né? Você tem um pouco de barroco, um pouco do estilo manuelino, então tem vários estilos. Aqui a gente está na frente justamente do túmulo, de alguns túmulos, na verdade, né? Ao centro tem o túmulo de Dom Helder, né? À esquerda ali da foto de Dom Helder a gente vai ter ali a sepultura de Dom Carlos Gouveia, que foi quem antecedeu Dom Helder, né? Dom Carlos morreu, Dom Helder já estava nomeado para ir assumir no Maranhão, mas acabaram revertendo a nomeação dele para São Luís e direcionaram ele para Recife, porque Dom Carlos Coelho havia morrido. Dom José Lamartine foi o braço direito de Dom Helder, está aqui à esquerda, à direita de Dom Helder, né? Se a gente pensar na posição dele, mas enfim, de fato, Dom Lamartine foi quem governou a arquidiocese, né? Dom Helder, com seu trabalho e reuniões na CNBB, reuniões do CELAM, palestras internacionais, viagens, etc., e acabava que todo o governo, acho que eu cheguei até a comentar isso também quando estive lá no Caravelas, né, que quem governou de verdade foi Dom Lamartine. Quer dizer, o Dom Helder gostava de viajar, aparecer agora governar mesmo, lidar com o padre, fazer isso, fazer aquilo, ele não tinha tempo. O dia a dia era Dom Lamartine que conduzia os problemas, as dificuldades, e até mesmo quando vinham abordar Dom Helder, né, há relatos de padres que dizem, quando a gente ia falar com Dom Helder, dizia, você já falou com Dom Lamartine? Porque Dom Lamartine que resolvia as coisas. E ali está o padre Antônio Henrique, que foi aquele que eu comentei, né, que foi assassinado aí na época do período militar. Lamentavelmente, a foto do padre Antônio Henrique ali não tem uma foto dele com nenhuma roupa de padre, digamos assim, né? Nenhum clésima, nenhuma batina, nada. Está ali com vestes civis, foi assassinado, assessorava a pastoral da juventude na época, né? E, portanto, estava ali bem próximo a Dom Helder. E também ali na parede, ali a gente vê Dom Miguel de Lima Valverde, que foi quem fundou, né, o Juvenato Dom Vital, onde a gente passou agora há pouco. Então tem esses bispos aqui sepultados e o padre Antônio Henrique também esteve aqui. Uma curiosidade, né, é que tem uma história tradicional aqui que
Dom Marcelo Carvalheira, que era próximo de Dom Helder e tudo. Dom Marcelo, quando vieram sepultar o corpo de Dom Helder aqui na catedral, Dom Marcelo estava com um padre que dirigia para ele, etc. E aquela multidão aqui na porta da igreja e o caixão de Dom Helder coberto com uma bandeira vermelha. E então houve sepultamento, etc. Quando eles saíram, o padre disse: o senhor viu, Dom Marcelo, quantas pessoas, etc. E ele foi sepultado com a bandeira do MST sobre o caixão. E disse que Dom Marcelo bate na cabeça e disse: nossa, eu pensando que era apostolado da oração. Então, é um caso curioso. De fato, Dom Helder foi sepultado com a bandeira do MST sobre o seu caixão, o que é no mínimo questionável, e por isso mais um toque de acidez, que ele divide as opiniões, porque ele decidiu um lado, não era o lado ao qual a igreja estava habituada a defender, a estar e etc. E ele defendeu um lado, problematizou demais e acabou sendo sepultado com a bandeira de um movimento político e não com a bandeira da fé que professou, de repente a bandeira do estado onde nasceu, ou da arquidiocese onde viveu, ou do Vaticano, ou do apostolado da oração, nada disso. Foi enterrado como um herói político, não como um santo. Bom, aqui nós estamos numa capela lateral, que lá deveriam, né, fazer uma reforma aqui. E lá nós vemos um quadro de Dom Vital. Esse realmente era santo, diametralmente oposto a Dom Helder, né? A gente vai ver que não tem muita memória de Dom Vital, não existem os caminhos de Dom Vital, ou um apelo mais forte à canonização de Dom Vital, porque justamente Dom Vital foi um bártar da maçonaria. O Dom Vital, né, foi um homem santo que defendeu a sua religião acima de qualquer poder terreno. Ao passo que Dom Helder não, achou que podia dialogar com o poder terreno e construir um mundo e uma igreja diferente, etc. Então, são duas propostas muito diferentes. Hoje, o que a gente observa na Arquidiocese de Olinda e Recife é a adoção e a propaganda da figura e do projeto de Dom Helder e um certo esquecimento da figura de Dom Vital. Dom Vital não está sepultado aqui, ele era um arcebispo capuchinho e os capuchinhos naturalmente reivindicaram sua sepultura, e ele está sepultado na Basílica de Nossa Senhora da Penha, lá no centro do Recife. Mas aqui a gente tem esse quadro lateral que traz a figura dele, uma figura realmente imponente, santa, mas cuja memória parece ter sido aos poucos apagada, né? Como eu disse, o Juvenato Dom Vital, aos poucos encerrou suas atividades, depois foi vendido, etc. Aqui está uma capela que o quadro nem de frente está de lado. Então você tem pouca promoção da figura de Dom Vital e muita promoção da figura de Dom Helder, o que revela a adesão a uma proposta específica de santidade. Aqui eu vou me antecipar comentando uma coisa, né? O Papa Leão XIV, né, agora, né, o Cardeal Prevost, que era Cardeal Prevost, enfim, veio com essa proposta até agora falando de unidade, de comunhão e etc. Nesse sentido, acho que podemos nos ter uma tímida alegria de que figuras controversas que vão estimular, acirrar os ânimos, que vão estimular certa divisão da igreja, como é a figura de Dom Helder, é possível que elas fiquem um tempo, como se diz aqui, de molho. Elas não fiquem, não sejam tão propaladas como vinham sendo até então. Perfeito. Piso é original. Mudaram muita coisa, mas o piso ainda é original. Pia batismal, lamentavelmente já não usada, né? Os padres batismam numa bacia de alumínio. É verdade. Aqui a parte da sacristia, né, da Catedral da Sé de Olinda. Lembrar que essa sé aqui é dedicada a São Salvador do mundo, né? É a imagem de Jesus com um globo terrestre na mão, evidenciando que a igreja
já não acreditava naquela época na Terra plana, né? Mas aqui tem um aspecto simbólico que eu acho muito interessante, né? Nós estamos na Sé Episcopal, né? No lugar onde o bispo exerce o seu munus. Então aí a gente vai ter uma cátedra, literalmente, né, de espaldar alto. Olha, era aqui, muito né? bonita essa cátedra. Uma cátedra muito bonita, belíssima, grande, maior que as outras, para justamente dar o destaque que a posição hierárquica do bispo ocupa. E vai ter também essa pintura, né, restaurada com cores vivas, está vendo agora as cores mais nítidas, né, as figuras, mas uma figura também antiquíssima do bom pastor, aquilo que o bispo deve fazer, inclusive com alguns animais ali tentando pegar a ovelha e o bom pastor protegendo, né, a ovelha dos lobos e tudo mais que possa querer atacar as ovelhas. Então eu acho sempre uma imagem muito bonita. Uma já colocaram um belíssima. quadro de Dom Leão, de Papa Leão XIV. Papa Leão XIV, Dom Jackson, atual arcebispo, né? E ali tem a sacra onde está as orações de paramentação litúrgica que o padre fazia no rito antigo. Também as torneiras, as tradicionais torneiras, onde o padre lavava as mãos antes e depois da missa, por isso 2 torneiras separadas. Muito bonito. Aqui a gente está na área externa da Catedral da Sé e tem uma curiosidade interessante, é que as igrejas de Olinda, né, as igrejas históricas, elas foram construídas sempre voltadas para a Sé. Então a gente vai ver ali a igreja com a frente voltada aqui para a Sé, mas ali adiante também. Então uma outra menor aqui ao centro. Então a gente vai ter sempre as igrejas voltadas para a Sé. Eu achei esse simbolismo aí muito bonito, viu? Eu não sabia, fiquei sabendo aí com você. De referência. Porque realmente, né? De referência, de autoridade, de hierarquia, né? Sim. Muito sim. bonito esse simbolismo, viu? Muito bonito mesmo. É verdade. E aqui dá para ver porque que é lindo, né? Porque a vista é magnífica, né? A vista é maravilhosa, né? Então não tem o nome é bem dado de Olinda. Você está vendo ali é o Recife, né? E ali onde você está vendo é o atual Porto e o cais ali, né? De onde vinham mercadorias, e hoje, na verdade, param muitos navios de cruzeiro ali e tal, porque a Marinha hoje aqui é mais turística do que mercante. O porto agora mesmo é swap, né? Exatamente. Aqui em Recife e Olinda é muito mais essa questão de cruzeiro, uma marinha voltada para o turismo, né? Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 30% de desconto, frete grátis e curso bônus até o dia 5 de junho. Então aqui nós encerramos aqui o passeio com o Gustavo, aqui nessa belíssima cidade de Olinda. Agradeço bastante o Gustavo por nos acompanhar, nos conduzir, pelas informações extremamente relevantes e importantes. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Marcelo, pelo convite mais uma vez. Eu espero que tenham aproveitado, conhecido um pouco nossa história, nossa cidade e tenham experimentado um pouco essa acidez de Dom Helder. Abraço.